No começo do mês, uma criança de 7 anos, moradora de São Bernardo do Campo, morreu após ter inspirado gases de um desodorante. A suspeita é que ela tenha participado de um desafio que circula nas redes sociais, incentivando as pessoas a inalarem o produto. Bom, hoje nós vamos falar então sobre essa onda de desafios na internet que preocupa pais e especialistas. Por isso eu recebo agora a psicóloga Maria Rosinete Gonçalves, que é vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo. Tudo bem, Maria Rosinete? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Bom, por que as crianças e adolescentes aderem aí a esses tipos de desafios aí que a gente vê? Muitas vezes, na maioria deles, é perigoso, né? O que acontece? É algo natural, digamos assim, dessa fase, querer desafiar? O problema aí está no perigo, né? Eu acho que não dá para dizer que é natural. Eu acho que a gente tem que pensar que a construção tanto da infância e da adolescência, enfim, e os fenômenos sociais que estão ligados a essas construções, elas estão dentro de um caldo social, historicamente construído, né? Então a gente vem cada vez mais a era digital. Essas crianças são as nativas digitais que a gente fala. Então, este recurso, essa forma de expressar suas subjetividades, fazem parte da vida delas. E a gente tem que entender um pouco este lado para entender de que lugar elas estão neste contexto social, né? Claro, aí elas buscam, vamos pensar, alguns fatores levam os jovens a buscarem os desafios aí e buscar a internet como uma forma de experimentação, de vencer limites, de experimentar suas próprias condições de vida, né? Então, acho que são esses elementos que vão levando os jovens e as crianças a estes caminhos. Obviamente que eles, principalmente se tratando de crianças, têm menos recurso para a identificação dos perigos e riscos reais, né? Se eles vão em busca de uma satisfação imediata e subjetiva, por um lado, por outro, falta todo um aparato das construções psicológicas superiores mesmo e cognitivas de compreensão daquilo que eles estão se arriscando, né? O que a gente pode dizer algumas dessas brincadeiras de mau gosto, acho que sempre existiram, mas a internet acaba impulsionando, dando uma dimensão maior para esse tipo de coisa, é isso? Sim, eu acho que o que se traz é fundamental, porque isso não é um fenômeno deste momento histórico que a gente vive. Há que se buscar na história vários episódios ligados a isso. Então, é algo da existência humana, vamos dizer assim. Essas experimentações, esses limites e os desafios que a gente vai se impondo dia a dia. Mas, com o advento da internet, com a gente imerso, né, nessa perspectiva de um mundo digital, né, de alguma forma a gente se vê mais invadido por isso em nossas vidas, né, e das crianças cada vez mais cedo, né, porque hoje a gente vê uma criança de 2 anos já acessando um smartphone e acessando vídeos de YouTube. Se houve ontem, inclusive, de uma criança de 2 aninhos que acessa plenamente, com muita assertividade, os vídeos de YouTube. Quer dizer, já tem alguma coisa errada aí, na sua opinião? É errado uma criança com essa idade, 2 anos, ter um acesso à internet, ter um celular, enfim? Eu acho que sim. Existem muitas pesquisas que vão dizendo o efeito disso sobre a construção da personalidade, as construções cognitivas, inclusive, né? E a gente acabou de mostrar uma matéria até falando sobre isso, que o uso excessivo de smartphones deixa os jovens, as crianças aí mais ansiosas, mais depressivas, enfim, tudo um pouquinho do que a gente está falando. Tudo é importante se analisar em que contexto se dá, sob supervisão dos pais, qual o tempo destinado a isso, a que uso tem, né? Se é um uso recreativo, no caso de criança, mas isso elimina outras formas de recreação da vida infantil, porque a gente está falando de infância, está falando de um momento em que o prazer, a alegria devem prevalecer, né? Então, se você tem, ao contrário disso, né, situações em que os desafios levem à condição de marcas, né, psicológicas, físicas, emocionais graves e com consequências graves, eu acho que aí a gente não está falando mais, porque na internet entra como brincadeiras ou desafios perigosos, né? E brincadeiras perigosas parece que não combina, né? Brincadeira tem esse lugar do prazer, do bem-estar.
mas a gente encontra como brincadeiras perigosas, o que já é uma porta e uma chave aberta para a criança e para o jovem. Né? Bom, e aí qual a influência que tem os amigos, né, nessa questão? Como que os amigos acabam influenciando práticas de brincadeiras como essas, enfim, desafios? Os pares, né, é onde a gente vai se reconhecendo e buscando nossas identificações, né? Então, para o jovem, para a criança também, é onde ele vai buscar aquilo que ele se vê em si mesmo ou que ele quer experimentar algo diferente. Então, quando há uma pressão social dos pares, isso tem um efeito bastante incisivo sobre a criança e sobre o jovem, né? A gente vê vários vídeos em YouTube, né, de esses jovens que buscam fazer suas páginas e tudo mais, em que eles a cada dia lançam YouTubers, né? Cada dia lançam desafios diferentes nessa tentativa de, que eu diria quase uma gamificação da vida, né? A gente coloca o corpo, a vida a serviço de um objeto, né? Como se a gente Agora, esses vídeos não podem ser retirados do ar? Então, existe uma legislação e existe o próprio Facebook diz isso, que ele tem uma equipe de especialistas a serviço de identificação desses vídeos violentos ou que induzam ao suicídio, para que faça a retirada. Mas, na prática, efetivamente, a gente não vê isso tão consistente como deveria ser. E o problema é que não acontece também, acho que só no Facebook ou no YouTube, também pode ser pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, Instagram e outras formas de contatos sociais, que hoje são bem diversas, né? E cada vez mais diversas. Então, sem dúvida, por WhatsApp você pode incitar um outro colega a um desafio, né? Enfim, eu acho que é muito difícil cercar tudo isso, embora a gente tenha um marco legal, né, da internet para nos regulamentar nesse aspecto, e precisamos, por exemplo, a Cefernet, ela dá toda uma assessoria jurídica também nesse aspecto. Então, é importante que a gente saiba os caminhos para fazer uma denúncia quando o pai identifica que aquilo é algo danoso para o seu filho, né, ou para qualquer outra criança, né? Como que os pais podem ajudar nessa questão? Qual que é o papel aí dos pais? A escola também, dá para trabalhar a escola junto com os pais, né? Que maneira se prevenir dessa situação? A gente tem muito hoje a ideia de uma educação digital também, né? Como uma outra vertente da educação. É essa educação em que está tanto na família quanto na escola, quanto na sociedade, né? Que é ensinar mesmo, né? A uso seguro, uso racional do recurso tecnológico. Como eu falei, estamos no mundo virtual, essas crianças são nativos digitais. Não teremos como tirar e nem pretendemos tirar e nem criminalizar essa nova forma de comunicação. Mas a gente tem que saber e ensinar as nossas crianças e jovens a quais os caminhos seguros disso, né? Então, é bastante importante que os pais façam um determinado controle sobre o uso, busquem saber que comunidades, que sites, que serviços os filhos estão entrando, que dialoguem muito criticamente sobre o que eles assistem, então, que faça perguntas críticas, reflexivas. Bom, mas e se isso desse errado, né? O que aconteceria? Para levar as crianças e os jovens a pensar sobre aquele produto que ele está consumindo, porque ele está consumindo um produto, né? E muitas vezes ele é capturado nesse consumismo de um produto, né? Até usar de uma maneira benéfica essa tecnologia, né? A gente tem leis, inclusive, do uso do celular nas escolas, o uso pedagógico, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é difícil de controlar a criança, não ficar com o celular dentro da sala de aula, mas fazer isso, um bom uso disso, né? Eu acho que é importante ressaltar os aspectos positivos que você está trazendo nessa perspectiva, de que não é o mal do século, necessariamente, né? O bom uso da internet tem trazido acesso, inclusive, e inclusão social a muita gente. Informações estão lá do outro lado do mundo, reconhecimentos mesmo de pessoas em nichos sociais, às vezes que ele não encontra ao seu redor, ele encontrar na internet. Isso é bastante saudável, né? Quando usado de uma forma segura para si próprio, né? E a gente percebe também que é um problema aí mundial, não é um problema só aqui nosso, né? De São Paulo, do Brasil. A gente tem aqui um dado aqui da ONG cearense De Me Cuida, que é voltada aí para a conscientização sobre perigos de jogos, principalmente jogos de asfixia, né? Que mostrou que na primeira semana agora de fevereiro, foram contabilizados 24 mil vídeos em português, em língua portuguesa, de desafios de desmaio.
Apenas no YouTube isso. E já na língua inglesa são 800 mil vídeos aí nesse período, né? A gente vê aqui, o caso é grave aqui no Brasil e é grave também em outras partes do mundo. A gente vê que a internet ela propicia com mais facilidade o contágio, né? A disseminação da informação, tanto para o bem quanto para o mal, né? E isto realmente está chegando nesse grau que a gente diria alarmante, né? E tem alguns jogos também, desafios aparentemente aí que não parecem tão perigosos, mas na verdade são, né? Tem esse tal do desafio de ingerir canela, né? Que também a princípio pode não parecer algo perigoso, mas que é grave, né? Como que é esse desafio? Então, dentro dessa linha dos jovens se desafiando cotidianamente, enfia uma colher de canela na boca, né? E fica com aquilo. Qual o perigo? É a aspiração da canela, que ela vá para o pulmão e que ela tem elementos químicos. Queimando as vias respiratórias, né? E ela aí causa pode causar asfixia, né? A asfixia, pode causar uma lesão grave na garganta e levar até uma parada cardiorrespiratória, que foi o caso da garotinha, né? Ela inalou algo, na realidade ela espirrou na boca, né? O que era... Ingeriu, então. Ingeriu, na realidade. E de alguma forma ela lesionou aí e levou a parada cardiorrespiratória. Então, é bastante grave. Você falou do De Me Cuida. Dentro do site deles, eles têm um teste. Aliás, tem vários, mas tem um exatamente para os pais responderem determinadas perguntas sobre o quanto os filhos estão fazendo uso da internet, né? E, de alguma forma, depois vem uma resposta para os pais, né? É bastante simples, mas é um alerta a mais, né? Como que a gente está cuidando dos nossos filhos. As perguntas já nos levam a refletir como estamos cuidando das crianças, né? Maria Rosinete, só para a gente encerrar, então, aí para as pessoas que quiserem mais informações, a gente tem o site do Conselho Regional de Psicologia, é isso? Sim. O próprio site, a gente tem no site do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, temos também uma publicação que é o Suicídio e Outros Desafios para a Psicologia, né? Que é algo relacionado, mas não diretamente relacionado ao tema de hoje, né? Tem também umas cartilhas que sobre maus tratos, que é do governo federal. 3 delas, uma delas é sobre bullying, a outra é exatamente sobre essa automutilação, que também esses desafios às vezes levam as crianças à automutilação, né? São os desafios ligados a isso. Então, acho que é para as pessoas poderem consultar também. Tá certo. Eu queria agradecer a participação da psicóloga Maria Rosinete Gonçalves, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada.